TV Folha de hoje vai falar com a Érica Gorga, que é a perita da ação de classe coletiva nos Estados Unidos contra a Petrobras. É isso, Érica? E eu estou aqui acompanhado da minha colega Joana Cunha. Joana, obrigado. E nós vamos falar desse processo que corre nos Estados Unidos dos investidores minoritários contra a estatal. No Brasil a gente tem a Lava Jato, a gente tem vários processos, mas não tem assim um processo contra a estatal por ter permitido que tudo isso que a gente viu acontecesse lá dentro. Por que isso acontece, Érica? Por que esse tipo de ação contra os administradores que permitiram, por omissão ou conivência, que acontecesse tudo isso que a gente sabe que aconteceu na Petrobras? Por que essa ação existe nos Estados Unidos e a gente não tem aqui no Brasil? Bom, boa tarde, Tony. Boa tarde, Joana. Obrigada pelo convite. É um tema muito relevante, acho que dentro desse contexto das notícias recentes, das grandes perdas dos fundos de pensão brasileiros, né, e as perdas bilionárias agora no orçamento, né, para o pagamento das aposentadorias dos pensionistas. Então, o que acontece é que nos Estados Unidos existe uma maior proteção dos acionistas minoritários, desses investidores, inclusive as partes que estão processando a Petrobras nos Estados Unidos são exatamente fundos de pensão que perderam bilhões em patrimônio ao investir na Petrobras. Então, eles estão processando nos Estados Unidos a companhia, a pessoa jurídica, né, da Petrobras, mais diversos administradores, pessoas físicas que tomaram as decisões de comando dentro da Petrobras. O foco do processo visa um ressarcimento, uma indenização civil pelas perdas sofridas em decorrência de fraudes da companhia. Perda das ações. Na verdade, isso. Informações falsas, informações inverídicas, omissão de informações no momento de divulgação para o público investidor. Então, essa que é a base do processo. Basicamente, eles alegam que a companhia enganou os investidores no momento que esses investidores pretendiam fazer o investimento e eles não estavam cientes do que estava acontecendo, da real situação dentro da companhia. Agora, Érica, em que pé que está essa ação lá nos Estados Unidos? Então, essa ação prossegue, ela já passou toda a fase, vamos dizer, de início processual e o juiz agora em fevereiro certificou a classe dos investidores, isto é, eles utilizam esse termo certificação da class action, que é para dizer que de fato existe um grupo de investidores que tem perdas semelhantes, que no grupo todo desses investidores foi lesado pela companhia. Então, o processo de certificação é justamente permitir que esses investidores se agreguem coletivamente e busquem... Por um interesse comum. Por causa de um prejuízo comum. Por um interesse comum, por um prejuízo comum, realizado pelo mesmo infrator, que é a companhia. Agora, Tony, uma coisa interessante que eu acho que tem para a gente conversar é que em um dado momento lá atrás, no ano passado, os brasileiros, as pessoas que haviam, os acionistas que haviam comprado ações aqui no Brasil, eles chegaram a tentar pegar carona nessa class action lá nos Estados Unidos. E o juiz entendeu que não, ele não deixou isso acontecer, e aí eu queria que você explicasse um pouco melhor. E o recado que ele passa com isso, você mesma dizia, é que o mercado de capitais americano, ele é um lugar seguro para investir. E isso não pode ser dito do mercado de capitais brasileiro, né? Posso só complementar? Outra informação que eu tive é que não é só o Brasil que tenta, às vezes, o investidor brasileiro que tenta pegar carona nesse tipo de ação nos Estados Unidos. Parece que tem casos, teve um caso importante do Lloyds britânico em que os ingleses foram dos Estados Unidos e tem vários outros. É verdade isso? Como que isso funciona? Sim, é verdade. Então, só falando um pouquinho do contexto histórico, houve um caso em 2010 que ficou muito famoso de uma fraude num banco australiano e investidores que tinham adquirido esses títulos do banco australiano nos Estados Unidos resolveram processar
via Estados Unidos esse banco para ressarcimento. E aí a questão que se colocou é se investidores que tinham comprado os títulos do banco na Bolsa de Sydney poderiam se beneficiar dessa ação nos Estados Unidos. E este caso acabou subindo para a Suprema Corte Americana, então foi um precedente importantíssimo, porque exigiu um posicionamento formal da Corte Máxima dos Estados Unidos, e naquele caso, né, que se chama Morrison, foi decidido que as leis de proteção do investimento dos Estados Unidos só se aplicam em território americano, por um critério territorial. Então, portanto, só quem tinha adquirido os títulos nos Estados Unidos, né, a exemplo, né, da Bolsa de Nova York, poderiam processar nos Estados Unidos utilizando a legislação americana como base para suas ações. Então, com isso, os investidores que compraram na Bolsa de Sydney ficaram desguarnecidos da possibilidade, né, de buscar essa reparação nos Estados Unidos. E esse caso se aplica analogamente à questão dos investidores brasileiros. Então, foi feita uma tentativa dos advogados americanos no sentido de incluir investidores que tinham comprado os títulos da Petrobras no Brasil, incluí-los na ação coletiva nos Estados Unidos para buscar ressarcimento. Só que, por uma série de argumentos, essa conjuntura macro, já a existência desse precedente muito forte da Suprema Corte Americana, e aí também por algumas questões mais micro do caso, que foi alegada a existência de uma cláusula de arbitragem pela Petrobras, para se eximir de ser processada judicialmente nos Estados Unidos. Então, o juiz acabou decidindo que só se beneficiarão nos Estados Unidos quem adquiriu títulos nos Estados Unidos. Então, infelizmente, os brasileiros que compraram títulos da Petrobras aqui no Brasil estão excluídos desta classe. E o que eles podem fazer? A gente sabe que existe um grupo de investidores aqui no Brasil que está estudando uma ação semelhante de acordo com as leis brasileiras e que tem você como uma ajuda técnica disso. O que pode ser feito aqui e por que a nossa legislação não permite essa class action da mesma forma que a americana? Então, essa questão, Tony, é super importante e atual dentro, né, dos últimos fatos que nós temos visto. Primeiro que, então, o juiz mandou um recado o juiz americano, de que o ambiente americano é mais protetivo, eles sabem disso e eles beneficiam os investidores que compram ali. Isso faz parte de um contexto global de competição para atrair capital. No Brasil, né, o que você me perguntou, o que os investidores podem fazer aqui? Eles têm que tomar medidas, e eu acho que a própria situação de penúria do mercado de capitais brasileiro hoje mostra que algumas leis vão ter que ser aprimoradas. Nós temos que ter maior participação do regulador, da Comissão de Valores Mobiliários e mesmo da Bolsa de Valores, atuando mais proativamente no sentido de dar um arcabouço de proteção, de regras, né, para esses investidores. Com o arcabouço existente, como você falou, existem mecanismos que não são tão eficientes como a ação coletiva americana. Então, existe, por exemplo, no Brasil, o diploma da ação civil pública, que é uma modalidade de processo coletivo, mas ela foi pensada para proteger originalmente danos ambientais, danos ao patrimônio artístico público. Então, foi concebida para a coletividade, ao meio ambiente, por exemplo. A gente vê que está sendo utilizada, inclusive no caso Samarco, né? Mas ela tem diversas falhas, essa legislação, no que tange a proteção de investimento pecuniário de investidores, e seja aqueles que investem na companhia diretamente ou até através de um fundo de investimento, como é o caso dos pensionistas e daqueles que investiram na Petrobras através do FGTS. Então, existe a lei e poderia se tomar ação civil pública, mas
são mais restritas as possibilidades. Da ação coletiva brasileira. Para te dar um exemplo claro, nos Estados Unidos, os fundos e os investidores podem diretamente processar a companhia. A legislação brasileira exige que seja formada uma associação civil, e através dela é que pode haver o processo, mas ao exigir esse requerimento formal da existência de uma associação, já inibe a possibilidade. Não precisa ter pelo menos 1 ano de vida, ou tem algum requisito? Não pode ser criada hoje. Não, é exatamente esse o ponto, Joana. A associação, ela tem que ter 1 ano de existência, no mínimo, para ser possível o ingresso dessa ação civil pública, em nome da associação, que congregaria, então, um grupo de investidores participantes da associação. Então, nisso, nós vemos claramente o quanto o ordenamento jurídico brasileiro está atrasado, né, parado no tempo, porque um investidor que leva prejuízos enormes hoje, se ele quiser buscar reparação contra uma companhia, ele tem que formar uma associação, esperar passar 1 ano para poder pleitear alguma coisa. Agora não tem a figura, porque a Petrobras é uma estatal, ela é da União, tudo que for feito em depreciação da própria estatal está prejudicando o Tesouro e a União, que são os donos dela, e a coletividade dos brasileiros. Essa figura não daria margem também para a coletividade, em nome de todos os brasileiros que têm um pedacinho dessa empresa, indiretamente, reclamar um malefício? Esse ponto é muito interessante, porque a própria lei da ação civil pública, ela prevê que sociedades de economia mista e fundações e entes públicos sejam partes que pleiteiem a indenização, tá certo? Então, é uma autorização legal para que estados e municípios possam ingressar com uma ação civil pública. Mas no caso da Petrobras, especificamente, como a sociedade de economia mista é a infratora, você teria que contar com o bom senso, se é que existe, porque a gente vê na prática que não, que houvesse uma admissão de culpa da companhia para ela se autoprocessar. Tá certo? Teria que ter essa figura do autoprocesso, ou que a União ingressasse contra ela, mas como a gente está verificando... Ela é uma parte, e ela é a parte da defesa, não é? Sim, a União... E os próprios acionistas minoritários mais importantes, né, da Petrobras. Sim, porque a União é acionista controladora da Petrobras. Então, percebam os conflitos e os problemas inerentes. Porque, na verdade, quer dizer, a União até poderia processar a Petrobras para buscar a recuperação do seu investimento perdido, mas a União foi quem tomou as decisões no Conselho de Administração e na Assembleia Geral da companhia, as decisões de negócios que levaram a esse resultado infeliz que tivemos de dilapidação do patrimônio da Petrobras e patrimônio, em última instância, do próprio contribuinte brasileiro, porque a União tem investimento com base no investimento de todos os contribuintes do país. Então, como foi a União que tomou as decisões no âmbito da Assembleia Geral da Petrobras, Assembleia Geral de Acionistas, enquanto acionista controlador, e dentro do Conselho de Administração, a União elege os membros do Conselho que participam e que tomam as decisões, é como se a União, e isso fica claro perante o direito brasileiro, ela praticou o que a lei de sociedades anônimas chama de abuso de poder, abuso de controle, na verdade, de poder de controle. Então, se ela abusou do poder que lhe cabia do controle e tomou decisões que arbitrárias ao coletivo, arbitrárias, e que ela sabia que iriam causar prejuízo a todos os investidores, né? Acho que é interessante a gente lembrar essa notícia que veio à tona da semana passada sobre as evidências. Lembra das notícias que foi uma reportagem do jornal Valor Econômico, um colega nosso. Que diz que quando foram feitos estudos, né, de validade para a Copérgia, Abreu e Lime para a Petroquímica de Suape, as próprias avaliações da Petrobras, elas já demonstravam que o retorno não ia... o retorno desses investimentos não ia remunerar ali os mais de 20 bi colocados. Então, no momento da tomada de decisão, ficou
claro, já existia evidências, né, perante os tomadores de decisão de que seriam negócios que gerariam prejuízos no futuro, que não tinham capacidade de gerar lucros. Então, por esse ponto de vista, existe um questionamento que há que ser feito: por que então foram aprovados? Tá certo? Porque não foi uma decisão de negócios legítima dentro da companhia, porque os administradores eles têm que cumprir alguns deveres segundo o direito societário brasileiro, que é os deveres de diligência, os deveres de lealdade perante a companhia. E os acionistas, inclusive os acionistas minoritários, independente dos acionistas que os elegeram, eles têm que tentar proteger sempre todos os acionistas da companhia. A perpetuidade da companhia. E a perpetuidade da companhia. E ao tomar decisões que eles sabiam que gerariam prejuízos à companhia, eles infringiram os deveres legais e com isso fica claro a tomada de decisão com base de abuso de poder de controle do acionista controlador. E aí a questão é se a União também participou desse ilícito, né, como fazer agora para ela processar a Petrobras? Ela teria que estar num polo passivo também. Acusada e defesa, ela está nesses dois lados. Necessariamente ela teria que compor aí como acionista controlador, ela teria que fazer parte com responsabilidade das decisões que tomou, né, a União. Uma questão que está me ocorrendo, no caso do impeachment entre um novo governo, que não tenha nada disso, ele pode pegar e falar: olha, desculpa, eu não sou defesa, eu quero ser ressarcido pelo que aconteceu nessa companhia, pelos administradores e os acionistas da época. Mudaria essa figura? E como que seria isso no processo nos Estados Unidos, que lá ela também é a defesa? Tá. Bom, é uma pergunta bem inteligente e interessante. Eu acho que no Brasil existe a possibilidade, assim como nos Estados Unidos, de se processar os administradores que causaram o dano, tá certo? Então, essa é uma possibilidade pela lei das SA, de você processar os administradores, que foram os finais responsáveis, e fazer com que eles devolvam patrimônio à companhia, tá? Essa é uma possibilidade, só que, infelizmente, a gente sabe que o que os administradores causaram de dano à companhia supera em muito o montante do seu capital pessoal. Sim. Então, da capacidade deles de indenizar. E é por isso que, numa situação dessa, nos Estados Unidos, eles consideram que o correto, o legítimo é processar a própria companhia, porque a companhia ela tem um capital maior. E foi ela que, em nome dela, que foram, na verdade, realizados os investimentos dos acionistas. Quer dizer, a companhia foi ao mercado e fez uma chamada pública de investimento. Ela não é vítima. Ela não é vítima perante o direito americano, e eu acho que, mesmo perante o direito brasileiro, ela não deve ser entendida como vítima, porque quando a Petrobras fez a oferta pública para investimento no pré-sal, ela conclamou do aumento de capital de 2010. Aumento de capital de 2010, que na época era o maior aumento de capital da história do mundo. Bilhões. Exatamente. Então, ela buscou investidores e ela conclamou que investidores do mundo inteiro investissem nela, dando informações que hoje nós sabemos que já naquela época eram informações inverídicas, porque aquele esquema de fraude e corrupção já estava operando dentro da Petrobras. Então, é por isso que o direito americano tem esse mecanismo de processar a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica foi quem coletou esse investimento público nela mesma, foi quem chamou a realização do investimento e com base em informações inverídicas, isto é, os investidores foram enganados no momento que realizaram o investimento e realizaram o investimento muitas vezes de uma poupança inteira de vida, né, na companhia. Então é por isso que eu acho que a nossa experiência aqui brasileira tem que aprender com o que acontece lá fora, né? Então não basta você só ir atrás dos administradores que causaram o dano, eu acho que isso é necessário, mas eles causam o dano com o patrimônio da companhia. Então, a companhia precisa responder e o acionista controlador da companhia em última instância também, porque foi quem decidiu. Agora, Érica, acionar a companhia em vez de ingressar com uma ação de responsabilidade contra os administradores é também uma estratégia aí perante a nossa legislação, é isso? Porque me parece que o investidor precisa ter pelo menos 5%, é isso, do capital da empresa para ele poder ingressar com essa ação contra o administrador.
Aí a gente entra na tecnicalidade da Lei de Sociedades por Ações brasileira e, de fato... Eu estou dizendo isso só para voltar um pouco naquela história de que o nosso mercado ele é menos protetivo, né, do que esses outros. Não, de fato, porque existe um dispositivo legal na Lei de Sociedades por Ações que permite que um minoritário que tenha 5% do capital social processe os administradores em nome da companhia. Então, esse acionista minoritário da Petrobras, em nome da própria Petrobras, poderia entrar com uma ação contra os administradores culpados que permitiram, que tomaram as decisões equivocadas. Só que, no caso da Petrobras especificamente, nós não temos nenhum acionista com 5% do capital total da companhia que não relacionados com o próprio governo. Isto é, hoje em dia, os acionistas, né, por informações divulgadas no próprio site da Comissão de Valores Imobiliários, os maiores acionistas da Petrobras são a União, que é acionista controladora, provavelmente a Previ, o BNDES e a Previ. E o BNDES é um braço do governo e a Previ também é controlada em última instância pelo governo, né? Porque é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil também se trata exatamente de um banco estatal. Então, existe esse conflito de interesses, vamos dizer. Por isso que a existência desse artigo, Joana, que exige os 5%, no caso da Petrobras não resolve, porque é um número muito alto de exigência de capital do acionista minoritário para que ele possa tomar ações judiciais em seu favor. Então, se nós olharmos em outros sistemas, e não só no americano, estou falando dos sistemas europeus, de alguns países da Europa, esse número de 5% é muito inferior, tá certo? Alguns chegam a ter 1%, um número bem inferior, porque daí você abriria a possibilidade de um grande fundo de investimento possivelmente privado, reclamar e entrar com a ação, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos vocês têm hoje tanto fundos de investimento representando o funcionalismo público e privados que estão participando dentro da ação coletiva americana. Legal. Érica, eu queria saber se vocês tiveram alguma dificuldade aí para reunir esses minoritários todos aqui no Brasil, ou se isso já está completamente, eu digo a vocês, né? A associação. Essa associação dos investidores, como é que está? Eles já conseguiram acionar todos esses minoritários? Tem um número, como que tá isso? Em que pé que está isso, Érica? Então, eu fui questionada recentemente, algumas associações que ficaram sabendo do caso dos Estados Unidos e perguntando sobre a possibilidade delas entrarem com essa ação no Brasil. Inclusive, uma das pessoas que me contatou, o vice-presidente da Associação dos Acionistas Minoritários Brasileiros, que é o Aurélio Valporto, me perguntou sobre essa possibilidade. E como eu expliquei aqui, né, eu, como professora de Direito, sempre ensinei aos meus alunos sobre o diploma da ação civil pública brasileira, que seria o análogo à ação coletiva americana. Então, quer dizer, existe essa possibilidade teórica. Agora, como eu já expliquei, tem que ser uma associação com mais de 1 ano de existência. No caso dessa associação que está, a que eu saiba, planejando tomar uma ação, eles têm mais de 1 ano de existência e o plano deles é reunir o maior número possível de investidores, inclusive investidores que perderam, então, através de fundos de investimento, fundos de pensão e que realizaram investimento na Petrobras através do FGTS. Agora, eu sei que eles lá estão se organizando, não tenho os detalhes sobre isso, teria que falar com os representantes da associação, mas eu acho que existe essa vontade dos investidores brasileiros tentarem se organizar. Justiça, não é um processo administrativo na CVM. É uma ação coletiva, né? Uma ação civil pública. Esse o desenho. Eu acho que o que eles querem fazer seria algo nos moldes da ação americana, né? Então teria que ser uma ação na justiça perante a CVM. São processos administrativos contra os administradores, mas daí é outro tipo de processo, não é o ressarcimento por ilícito civil.
Exatamente. Eu conversei com o Aurélio Valporto na semana passada, que é o vice-presidente dessa associação, e ele me disse que estavam ali só fazendo algumas alterações estatutárias para não ter na associação isso, para evitar aí questões processuais mais adiante que pudessem atrapalhar o processo. Eu acho que, pelo que ele me falou, eles estão nesse caminho, mas eu queria entender qual foi a dificuldade aí para encontrar, para reunir os acionistas, né? Eu acho que se nós olharmos o histórico de jurisprudência brasileira, existem poucos casos de processos coletivos, a jurisprudência é bastante rigorosa, ela exige uma série de autorizações legais no estatuto da associação, na assembleia que congrega esses associados e que vote a propositura da ação coletiva. Então, existem alguns entraves no sistema jurídico brasileiro que visam restringir essas possibilidades de ação coletiva. E eu acho que isso vai um pouco na contramão do que acontece em outros lugares, né? Porque é importante que exista um mecanismo de proteção coletivo, né? E não só no caso da Petrobras, mas no caso de outras companhias que tiveram muitos acionistas lesados, porque senão o que acaba gerando no plano econômico é um descrédito muito grande, uma perda de confiança no mercado de capitais brasileiro. Ninguém vai querer mais investir em companhia aberta, ninguém quer investir nas companhias listadas na Bolsa. Ou estatais, em particular. Estatais, isso é muito ruim para a economia, acontece o que a gente está vendo agora, né? Recessão, as empresas não se capitalizam, ao contrário, ninguém quer investir nas empresas, elas são obrigadas a cortar postos de trabalho, isso acaba, em última instância, gerando desemprego e recessão. Então, é parte salutar do sistema capitalista que o investimento seja protegido para que as empresas possam crescer, porque se as empresas não crescem, se as empresas só perdem, lesam os seus investidores, isso acaba gerando um efeito macroeconômico enorme, que é o que estamos vendo na economia brasileira. Voltando para a ação nos Estados Unidos, qual que é o possível desfecho, em que pé que ela está agora e como está sendo a defesa da Petrobras lá? Porque lá ela se assume ela se diz como vítima, de certa maneira. Como que é essa... Ela tentou esse argumento, a Petrobras tentou eu também fui argumentar, vítima de uma quadrilha. Eu também fui vítima, mas não foi argumento aceito pelo juiz da Corte de Nova York, tá certo? Então lá é um processo correndo na Justiça Federal, o juiz a gente está aguardando o julgamento final para o segundo semestre. Né? É uma corte especializada. De Justiça Federal que envolve as questões de investimento em valores mobiliários, investimentos em ações, em títulos de investimento, que nos Estados Unidos é uma legislação federal, né, de proteção ao mercado acionário, ao mercado de títulos americano. Então, esse juiz, ele se posicionou no sentido de que a ação era procedente, né? Então já foi superada essa fase de... O processo existe. O processo existe, ele não acolheu os argumentos da defesa, porque se ele tivesse acolhido que a companhia seria vítima, ele poderia então já ter descartado o processo e falar que não tinha legitimidade para continuar. Mas não foi o que ele fez, ele deu prosseguimento à ação, não aceitou essa defesa e, além de tudo, certificou a classe, falando que existe de fato elementos de ilícitos cometidos e são coletivos, é a coletividade dos acionistas. Então, agora, o que está acontecendo, como eu disse, o julgamento final do processo está marcado, né, uma data que às vezes muda, mas em torno de setembro ou outubro do semestre que vem, né, de acordo com a última decisão. E aí, neste momento, eles estão fazendo coleta de provas. Então, está numa parte probatória do processo, na qual eles estão coletando o depoimento de testemunhas, inclusive algumas figuras aí, administradores da Petrobras, estão sendo chamados a depor, certo? A série de pessoas que tomaram as decisões, inclusive a ex-presidente, ex-presidente da companhia, estão sendo chamados a depor e a testemunhar, né? Então,
nesse sentido, os advogados vão realizar perguntas para essas pessoas, elas têm que se responder. Exatamente, o direito americano, ele permite um rol até muito mais amplo de perguntas do que o nosso direito brasileiro, porque lá eles não têm essa defesa clássica de que a pessoa pode não falar coisas que possam constituir prova contra si mesma. Eles não aceitam esse tipo de argumento. Ela tem que falar. São questionados e se espera que responda, porque se nega a resposta diversas vezes, é algo que não é bem visto, né? Como se tivesse praticamente quebrando o juramento, de dizer a verdade perante o direito americano, né? Então, estão na fase de coletas de documento também, que é o que documentos em geral, que é o que eles chamam de discovery, e eles pedem para a companhia e para as partes envolvidas enviarem documentos. Então, a discussão agora é probatória, né, de levantamento do de máximo evidências das evidências disponíveis. Érica, desculpa, Tony. Lá nos Estados Unidos, a Petrobras chegou a tentar levar também para arbitragem, né? E o juiz também recusou. Qual é o risco disso acontecer aqui no Brasil, quando essa ação estiver em andamento? Essa pergunta é bem interessante, Joana, porque historicamente a própria Petrobras, no passado, em outra situação, já tentou utilizar de argumentos para se esquivar de arbitragem e resolver as disputas no Brasil, no judiciário, quando ela entendia que era mais vantajoso a ela tentar buscar a solução no judiciário, eventualmente porque demoraria mais, porque seria mais moroso. Agora, nesse caso, né, relacionado à corrupção e, enfim, às descobertas da Operação Lava Jato, a Petrobras usou a estratégia contrária, de querer se valer da arbitragem para não deixar o processo ir ao judiciário, inclusive o americano. Então, ela tentou argumentar nos Estados Unidos, no processo americano, de que ela tinha uma cláusula arbitral no Estatuto Social e, com isso, os investidores americanos deveriam processar em tribunal arbitral e não perante a Corte Federal de Nova York. Interessante isso. Qual seria o interesse da Petrobras em levar para a arbitragem nesse momento? Então, só um segundo. Antes de entrar nesse ponto, é importante deixar claro que o juiz americano não aceitou esse argumento. Ele disse que nos Estados Unidos, a arbitragem no estatuto de uma companhia não tem o poder de vincular os investidores, porque justamente eles sabem que é o poder, às vezes, de um acionista controlador colocar uma cláusula arbitral no estatuto, aprovar essa mudança em detrimento de todos os outros acionistas, e pode ser uma cláusula inserida de má fé, somente para evitar que os investidores entram com processo contra a companhia em caso de fraude. Então, o juiz não aceitou esse argumento e disse que no direito americano nenhuma companhia pode ir ao mercado de capitais americano com uma cláusula dessa. Ele falou que é um princípio assentado no direito americano. A cláusula arbitral não pode impedir um processo judicial, porque senão estaria tirando a proteção dos investidores americanos. Investidores que têm um peso menor dentro da arbitragem, por Exatamente, porque a arbitragem normalmente é muito mais cara. Então, quando a Petrobras, respondendo a sua pergunta, ela tenta impor uma cláusula de arbitragem aos investidores para evitar um processo judicial, ela está jogando com isso, com o conhecimento de que a arbitragem é muito mais cara para o investidor, né? Então, seria um procedimento muito mais caro. E o investidor que já perdeu enormemente com fraudes, tá certo? Ele não teria capacidade de arcar com os custos. Érica, a gente está com o tempo estourado, mas ainda tenho uma pergunta, e eu acho que a Joana deve ter mais umas 3. Joana? Não vou abrir mão das minhas, pode fazer a sua, Tony. Então, eu tenho, na verdade, 2 perguntas, né, para concluir esse raciocínio. Qual o possível desfecho desse julgamento nos Estados Unidos? Se ele pode terminar num acordo, e provavelmente qual seria esse valor que dos Estados Unidos, a gente sabe que esses acordos, o pagamento tem que ser sempre superior ao benefício, ao dano causado, né, a todo mundo. E aí a outra pergunta eu faço depois, mas queria que você respondesse essa bem rapidinha para ter a segunda. Não, historicamente, nós analisando o histórico dos casos desses processos relacionados a investimento nas companhias, existe sim
maior possibilidade de ter acordo, porque o maior número de casos disparado acaba em acordo, tá, entre as partes. Então, nesse momento, com certeza, estão havendo tratativas entre investidores que adquiriram os títulos e a Petrobras no sentido de tentar achar um acordo. O julgamento no tribunal somente vai acontecer se as partes não chegarem a um acordo. Então, eu acho que essa negociação está ocorrendo agora, nesse momento. E respondendo a sua segunda pergunta, né, sobre qual é o critério de precificação do acordo e o impacto financeiro disso, o que eu posso dizer é que existem outros peritos, né, que tal como eu, peritos que estão participando no processo, mas agora é uma fase mais de quantificação, que estão tentando quantificar realmente o dano sofrido, e esses peritos vão apresentar seus modelos e as partes, com base nesses modelos, vão tentar chegar a um valor. Agora, é claro que depende de uma negociação o valor entre o que os investidores aceitam receber e o que a Petrobras aceitaria pagar, né? A estimativa que nós podemos ter é que eles estão buscando, os investidores, ao menos uma reparação na ordem de bilhões, né? Não sabemos, não posso precisar se isso realmente vai acontecer, mas... Sai do caixa da Petrobras. Sairia, sim, do caixa da companhia. Só vai colocar a companhia num buraco ainda maior. Só uma outra observação Infelizmente. que eu acho interessante de fazer. A Érica, ela é autora de uma tese da dupla circularidade, não é isso? E aí que mostra que o investidor daqui, ele perde duplamente, né? Ele perde pela roubalheira e perde também pelo pagamento dessa indenização feita lá fora, né? Que provavelmente vai ter que acontecer, né? O que eu argumentei nesse artigo, nessa tese que foi publicada, é justamente que quem sofre com tudo isso pela segunda vez é o investidor brasileiro, né? São todos os investidores brasileiros, porque se a Petrobras ela é obrigada a indenizar os investidores americanos por uma composição de acordo na qual ela concorde para evitar o julgamento, porque esse acordo ele é realizado no interesse de que a companhia evite o julgamento, porque se ela for em julgamento, o risco realmente é de falência. Exatamente, é um risco enorme e a maior parte das companhias tenta evitar esse risco chegando a um acordo antes. Mas, infelizmente, aí como a companhia é obrigada a pagar e sai dinheiro, né, do fluxo de caixa dela para esse pagamento dos investidores estrangeiros, isso afeta pela segunda vez o investidor brasileiro. Quer dizer, não obstante o investidor brasileiro já ter sofrido com as fraudes que não foram ressarcidas, ele vai ser obrigado a arcar com uma perda de valor no seu investimento novamente no momento que a Petrobras aceitar indenizar os investidores estrangeiros. Então, é duplamente um prejuízo para as acionistas brasileiras. O nosso tempo está estouradíssimo, mas eu ainda sei que nós conversamos no passado e ainda queria que você fizesse as considerações finais, mas falasse que, inclusive, tudo que aconteceu na Petrobras justificaria um pedido de impeachment também com base no dano aos investidores e à coletividade dos brasileiros. Como que é isso? E com isso eu peço que você se despeça. Então, é muito interessante como aconteceu a tramitação do pedido de impeachment. Eu achei lamentável que foram excluídas alguns dos argumentos mais fortes relacionados ao Petrolão, ao escândalo do Petrolão e as evidências que surgiram no depoimento do próprio senador Decílio do Amaral depois, mas é importante a gente lembrar que é um crime de responsabilidade simplesmente não zelar pela conservação do patrimônio nacional. Então, a negligência da conservação do patrimônio nacional, que seria a Petrobras, faz parte desse patrimônio nacional, isso em si constitui um crime de responsabilidade apartado e que não está na petição atual que está em processo de tramitação na Câmara, né? E outro crime também da lei de responsabilidade diz respeito à guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. Então, na medida que a União é acionista controladora da Petrobras e utiliza dinheiro público do contribuinte para realizar investimentos, também pode ser caracterizado um crime de responsabilidade aí da dirigente maior no que tange a falta, né, de guarda e de empregar adequadamente o dinheiro público. Então, são
crimes que, na verdade, não estão elencados no atual processo de impeachment, mas que tem relação direta com o caso do Petrolão, o escândalo do Petrolão e com as investigações da Lava Jato.